Olá, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso canal Missão Tabernáculo da Promessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus por este canal. Quero agradecer a participação da minha amiga Lucilene de Timóteo, que está contribuindo com esse canal. Nós estamos aqui ao vivo. Quero agradecer a minha amiga Daniele também. Quero agradecer a minha amiga Vilmara e a minha equipe do meu grupo de oração de intercessoras e a todos vocês que estão ouvindo o nosso canal. Eu peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, que se inscreva no canal, que contribua para essa obra missionária maravilhosa. Que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje eu quero compartilhar com vocês um breve testemunho sobre o meu chamado a pregar a palavra. Irmãos, lá no livro de João, capítulo 16, o versículo 15. Livro de João, capítulo 15, versículo 16. O Senhor diz assim: não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Amados, o Senhor Ele me chamou para pregar o Evangelho ainda muito jovem. Aos 14 anos eu li a Bíblia toda pela primeira vez e eu fiz a minha coleção de versículos que eu uso no meu dia a dia, de maneira que às vezes as pessoas nem percebem que eu estou falando versículos. Glória a Deus! E um dia eu tive um sonho, conforme está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, o Atalaia do Senhor. Eu sonhei que eu estava em cima de um grande muro de Jerusalém, que era um muro muito largo, que dava para passar até carro, um muro fortificadíssimo. Eu estava ali em cima, observando a cidade de Jerusalém. Eu era ainda muito jovem, eu não entendi o que queria dizer aquele sonho. Então eu contei para o obreiro responsável da nossa congregação na época. E na mesma hora ele me levou lá em Ezequiel 33. E o Senhor disse para ele: diz assim para a tua serva: você está sendo convocada para ser atalaia do Senhor, que é para pregar o Evangelho, para ter amizade com Deus, que Deus quer te usar nesta terra. Eu fiquei maravilhada, e aquele irmão, um homem ungido, um homem temente a Deus, um varão valoroso, muito abençoado, me entregou aquele sonho, uma profecia bíblica que mudou a minha vida. Eu comecei a me pôr a orar, a jejuar, interceder, a clamar ao Senhor. E o Senhor ele foi me dando visões. O Senhor abriu a dimensão sobrenatural para mim. E o Senhor foi se revelando a mim. E eu passei a ter sonhos e visões, conforme está escrito lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que é uma passagem que eu gosto muito, sobre a descida do Espírito Santo, que diz assim: aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E esse dia, irmãos, mudou a minha vida. E eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei desses trabalhos, de evangelizar, de fazer culto nas casas, de evangelizar na rua, de fazer culto de rua. Então eu comecei ali o meu trabalho missionário.
local. E foi assim, fui adquirindo experiência com Deus. E eu gostava muito de mexer também com pintura em tecido, gosto até hoje. E eu fiz umas pinturas bonitas para a congregação. E um dia o Senhor me mostrava aqueles trabalhos que eu tinha feito para a obra. Eu vi uma mão muito grande pegando aqueles trabalhos e colocando dentro do fogo. E eu não entendi o que Deus estava me dizendo. E eu vi aquele hino milagre do Voz da Verdade. Aquilo que parecia impossível. Eu entendi, irmãos, que Deus estava me convidando a ir mais a fundo com Ele. Ele estava pegando as minhas obras e provando pelo fogo, como diz a palavra do Senhor, que é a obra que for provada pelo fogo e permanecer é a nossa obra perfeita em Cristo. Então o Senhor estava me mostrando que Ele ia me lapidar. Então eu passei por um processo ali espiritual, de caminhada com Deus, de experiências com Deus, que eu vou estar contando um outro testemunho. Porque agora eu quero compartilhar com os irmãos irmãos, passado algum tempo, o Senhor me deu uma visão sobre a grande tribulação. Porque eu ainda não estava no centro da vontade do Senhor, ainda tinha coisas na minha vida para eu consertar com Deus, na minha casa. Então o Senhor ele começou a se revelar a mim, a me mostrar que eu precisava fazer conserto com Deus. Um outro sonho que eu tive foi, eu vi a porta da igreja que eu congregava e eu estava ali tentando entrar na porta e eu estava cheia de galhos em volta de mim. E eu tentava entrar, e o Senhor estava me mostrando, filha, conserta-te. Filha, eu quero te usar mais, eu quero te encher mais. Vem para mim plenamente. O Senhor, Ele me convocou, Ele queria que eu dissesse sim e deixasse tudo que Ele estava me mandando deixar. Mas na época eu não entendi ainda. Eu comecei a orar, pedir ao Senhor, falei, Senhor, me dá os dons espirituais. Eu comecei a buscar por aquilo ali, com base em Joel 2:28, da plenitude do derramamento do Espírito Santo com os sinais dos dons. E eu passei ali um processo com o Senhor. Até que passado alguns anos, que eu havia de fato me consertado, me colocado na posição que o Senhor queria para mim. Porque tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, o Senhor diz, é preciso que aquele que busca ao Senhor creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus, graças a Deus, que o Senhor é bom o tempo todo. Bendito seja o nome do Senhor, amados. Um dia eu estava na minha casa, nas minhas meditações, buscando o Senhor, e eis que o Espírito Santo diz claramente para mim, prepara uma mensagem, porque eu vou te levantar por pregadora. Eu estava acostumada a fazer os cultos de rua, evangelizar. Mas eu nunca me imaginei assim como uma pregadora, né? Porque para mim pregadora é aquela que pregava dentro da igreja, aquela que pregava fora. Então eu fiquei ali maravilhada e comecei a estudar umas mensagens. E a primeira mensagem que o Senhor me deu, depois disso tudo, foi Colossenses 3,14. Na minha infância eu já tinha ganhado uma outra mensagem do Senhor ainda quando eu estava fazendo a minha leitura da Bíblia pela primeira vez, que foi João 10,30, eu lembro até hoje. Eu e o Pai somos um. O Senhor já estava me convidando ali para meditar, para buscar mais a fundo, para entender melhor a palavra. Mas então, passado esse tempo, o Senhor me levou lá em Colossenses 3,14, que diz assim, e sobre tudo isso, revestivos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. E eu trouxe esse versículo para a minha vida. E essa foi a primeira mensagem que eu preguei oficialmente com o microfone na mão. O amor é o vínculo da perfeição. E eu levei a minha mãe para me ver pregar. Minha mãe hoje ela é cadeirante
uma mulher maravilhosa, a quem eu devo tudo, uma mulher muito ungida, muito abençoada. Eu quero um dia trazer a minha mãe aqui para dar o testemunho de fé dela. E a minha mãe foi me ouvir pregar pela primeira vez na rua. Quando eu já tinha 3 pregações prontas, eu recebi o convite. Você vai pregar semana que vem. E eu fiquei maravilhada. E me disseram assim, prepara uma mensagem. E eu falei, Deus já me deu 3. Aleluias. Porque nós temos na palavra de Deus, que a palavra nos diz assim, vimos que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Lá no livro de Deuteronômio, quando o Senhor conclamou Moisés e o povo de Israel para subir ao monte, não antes de se santificar, para ouvir a voz de Deus no monte Sinai. Quando eu ouvi este versículo, a minha vida mudou. Eu vimos que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Amados, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos que pedir a Deus sensibilidade ao Espírito Santo. E Deus, ele abre a dimensão espiritual para nós quando nós nos pegamos em jejum e oração e súplica e clamor. Porque eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher de intercessão. E eu quero dar um testemunho daqui uns dias, falando sobre o poder da oração na minha vida, porque eu tenho recebido muitas dádivas do Senhor, muitas experiências sobrenaturais com o Senhor, porque eu creio. Vimos que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu passei a estar fazendo mais estudos detalhados. O Senhor foi me ensinando mais na tua palavra. O Senhor foi me aprimorando nesse processo de aprender mais do Senhor, foi me dando mais entendimento da palavra. Então, passei a pregava direto, tá sempre pregando. Mas um dia eu falei, Senhor, eu gostaria de pregar todos os dias. Como seria possível pregar todos os dias? Eu gosto tanto de pregar, se o Senhor me der para eu viver uma vida de oração, jejum, clamor, súplicas, leitura de Bíblia, lugar para pregar, eu vou estar aí no céu. Eu disse assim para o Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Então, amados, um dia eu vi claramente a voz do Espírito Santo me dizendo assim, desejas tu o episcopado? Excelente coisa almeja. E eu ouvi aquela voz mansa e gentil falando isso comigo várias vezes. Até que eu fui lá no livro de Timóteo e eu abri as escrituras em Timóteo e fui pesquisar onde estava esse versículo. Livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. O Senhor ele diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa almeja. E o Senhor diz isso para mim. Desejas tu o episcopado? Excelente coisa almeja. E o Senhor disse isso para mim várias vezes. E eu abri a Bíblia e fui ler sobre o episcopado. Falei, episcopado, Senhor? Eu nunca pensei nisso na minha vida. Mas se o Senhor tem para mim, eis-me aqui. E as versões mais novas dizem pastoreado. Então eu guardei aquele sonho no meu coração. Eu falei, um dia o Senhor vai me entregar então pastoreado. Bendito seja o nome do Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Eu fiquei olhando para aquele monte de estudos bíblicos meus e os achados na madrugada sobre a palavra do Senhor. E eu fiquei muito feliz. Falei, mas também me deu assim um aperto no coração que eu não tinha onde entregar todas aquelas mensagens, porque eram muitas mensagens. Por mais que eu pregasse na rua, pregasse no templo, não tinha como eu entregar aquilo tudo. Então, um dia o Senhor abriu meu entendimento.
Eu comecei a gravar vídeos curtos, compartilhar nas redes sociais, e uma vizinha disse para mim: amada, você tem um chamado ministerial, você podia fazer um canal para você na internet. Eu falei, fazer um canal? Não sei. Deixei aquilo ali. Passado um tempo, o Senhor me mostrou um nome e disse para mim: prepara um forro, porque você vai levar com esse nome onde você for pregar, que é este aqui, Tabernáculo da Promessa. O Senhor me mostrou deste modo aqui. E quando eu passei a fazer meus cultos na rua, eu levava este forro aqui. O Senhor me mostrou até a renda que eu ia colocar. A Bíblia, eu vi tudo direitinho, escrito aqui em hebraico. E eu confeccionei do jeito que Deus mandou. E ele passou a ser o meu forro de mesa onde eu ia pregar. E eu falei, Senhor, me mostre um lugar onde eu possa entregar as mensagens, onde eu possa ensinar as pessoas a palavra. E o Senhor me mostrou a casa de acolhimento aqui no meu bairro, a clínica de recuperação. Eu fiz um trabalho maravilhoso lá durante quase um ano, ensinando aquelas pessoas os primeiros rudimentos do Evangelho, pessoas que estavam se recuperando dos vícios de drogas. E eu vou também dar esse testemunho detalhado em outro vídeo. E o tempo passando, eu fui aprendendo. E agindo Deus, quem impedirá? Isso que um dia o Senhor disse para mim: o seu canal vai se chamar Missão Tabernáculo da Promessa. E eu estou muito feliz, irmãos, porque o Senhor me deu um lugar onde eu posso anunciar o reino de Deus todos os dias. E é por isso que eu estou aqui com muita alegria de poder anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque o Senhor é quem faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam, de acordo com Romanos 8:28. Louvado seja o nome do Senhor por este canal, por essa oportunidade de estar propagando o reino de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou aqui com meu filhinho Gabriel. Ele gosta de tocar teclado, meu filho lindo. De vez em quando ele passa aqui perto de mim. E eu quero anunciar também o livro do nosso irmão, nosso pastor, Tony de Souza, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. E o pastor Tony de Souza, ele está com o pré-lançamento deste livro. Pastor do canal Minuto da Honestidade, que eu recomendo para os amados estar se inscrevendo no canal dele e pegando mais informações sobre essa obra maravilhosa. Glória a Deus! Agora vamos aqui para o instrumento, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer também, é adorar o Senhor com os cânticos. Um outro testemunho também que eu tenho para dar sobre isso. Glória a Deus! Aleluia! Meu filhinho lindo aqui no teclado. Vou sentar aqui um pouquinho. Bora lá! Amizade é vida, adoremos a Deus, louvemos a Deus, porque a nossa amizade é um presente de Deus. A amizade é um presente de Deus, amizade é vida, adoremos a Deus, louvemos a Deus. Porque a nossa amizade é um presente de Deus. Porque a nossa amizade é um presente de Deus. Graça e paz, amado.
Agindo Deus, quem impedirá?